Indo agora mais para um lado aqui da garganta, a minha família tem uns 4 ou 5 pessoas que têm problemas recorrentes de amidalite. Eu mesmo, por algum tempo, não sei o que aconteceu, não sei porquê, eu não tenho mais esse problema, mas por um longo tempo, a cada 3 meses, eu tinha que ir no hospital tomar uma Benzetacil porque minha garganta estava completamente comprometida. E sempre falando para mim, é amidalite? É amidalite? É amidalite. O que causa amidalite? A amidalite, ela é causada principalmente por bactérias e vírus, né? Uhum. Basicamente por bactérias e vírus. E assim, a gente tem que avaliar qual que é a amidalite bacteriana, qual que é a amidalite viral, porque eles têm tratamentos diferentes. Isso você só vai conseguir identificar isso no consultório. Não adianta tomar todo mundo, essa coisa, não, tive uma dor de garganta, vou tomar antibiótico. Tanto, assim, até mais difícil hoje, assim, nas farmácias tem que ter receita especial, justamente para ter a avaliação do especialista. Né? Também uma causa que pode ter também de amidalite, que é a amidalite por a infecção de um vírus chamado, que é o vírus da mononucleose, que causa uma amidalite bem exacerbada. Aqui eu só vou conseguir diagnosticar vendo, né? Então a amidalite é principalmente por causa bacteriana e viral. E a gente tem sempre também que lembrar que água gelada não dá dor de garganta. Ah, não? Friagem não dá dor de garganta. Tá vendo, vó? Tá vendo, vó? Eu te falei que não. Não dá. Isso é uma coisa que os pacientes falam muito. Tipo, um sorvete. Não posso tomar água gelada. Não toma gelado. Não toma gelado. Não, isso não causa amidalite, isso não dá dor de garganta. Entendi. Isso acontece muito em apresentador de podcast, cantor, como é que é? O pessoal que trabalha com a voz de uma maneira geral. Sim, a amidalite não está relacionada, porque é uma infecção, né? Mas sim, a questão da alteração da voz, né? As rouquidões, falhas na voz que a gente tem, que às vezes a pessoa está falando e de repente a voz falha. É muito comum isso acontecer, principalmente pessoas que trabalham com a voz. Pacientes que são cantores, apresentadores de podcast, professores, muito comum, né? Muito apresentadores de televisão, né? Isso é muito comum. Eu fiz um mestrado, né, em técnicas videolaringoscópicas. O que é isso, né? A gente a gente avalia a prega vocal do paciente e vê o que é. Fiz com o meu grande orientador, meu professor, Dr. Marcos Sarvá, lá no Rio de Janeiro. Fiz na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. E lá eu tive a oportunidade de avaliar essas pessoas e também avaliar uma coisa que pouca gente conhece, mas que quando eu tô na rua e eu vejo uma pessoa, eu ouço a pessoa e eu já sei o que é. Só no ouvir, que é uma patologia chamada disfonia espástica ou disfonia espasmódica. Isso pode acontecer em todas as idades, principalmente ocorre em mulheres entre os 30 e 40 anos. E até esses dias eu estava numa confraternização de final de ano, eu vi uma senhorinha já, com essa disfonia espástica, que é como, às vezes as pessoas acham que a pessoa é gaga. Mas ela não é gaga. Entendi. Ela tem uma alteração neurológica. É uma alteração neurológica ali na mobilidade das pregas vocais, que ela começa a ter várias interrupções na hora da fala. E a gente consegue tratar isso como aplicação de toxina botulínica na prega vocal. Caramba! Esse foi o tema do meu mestrado aí, do meu grande orientador, Dr. Marcos Sarvá, que eu agradeço muito, que foi o meu grande preceptor aí, meu grande orientador. E assim, é uma coisa que as pessoas não conhecem. Todo mundo acha, a pessoa ficou gaga, a pessoa tá gaga, aí começa também o preconceito. Às vezes manda pro fonoaudiólogo, às vezes fonoaudiólogo. E assim, a gente às vezes de ouvir a pessoa, o diagnóstico é clínico, é na voz. Eu ouvindo a pessoa, eu consigo fazer o diagnóstico. E a gente propõe o uso da toxina botulínica e a satisfação, né, que foi a satisfação que eu vi no meu mestrado. Qual que era a satisfação desses pacientes que tinham essa patologia? Como que eles se sentiam após a aplicação da toxina botulínica na prega vocal. E assim, eles eram super satisfeitos. Agora eu não vou me lembrar exatamente o número, mas era assim, 90% de satisfação com o uso da toxina botulínica, porque melhorava completamente a voz, ou melhorava muito a voz. E assim, a gente tinha pacientes que vinham de outros estados para o Rio de Janeiro para fazer a aplicação de toxina botulínica. Isso é curioso, né? Mas eu acho que é interessante a gente entender a tua área como uma forma estética também. A tua especialidade, de uma maneira geral, óbvio que você também faz a questão da aplicação com procedimentos estéticos, diretamente estéticos, mas é legal a gente deixar claro para a audiência que há muito dos teus serviços, muito de como você trata o paciente, isso vai resultar em algo estético, né? Isso vai trazer algo para a tua autoestima.
Com Isso certeza. vai, de uma maneira geral, influenciar. Não é só a questão de você cuidar dos dentes, não é só a questão de você cuidar de outras áreas que, de uma maneira geral, são mais objetivas, que pareçam ser mais imediatas para a questão da estética. Mas o tratamento, por exemplo, do sono, que você falou, a questão da olheira, a questão também que você faz, os procedimentos estéticos, a operação, que eu já esqueci de novo, a otoplastia novamente. Então, o pessoal aí de casa que está assistindo é entender também a área da otorrinolaringologia como uma área que indiretamente pode ser estética, não é isso? Sim, com certeza. O próprio ronco nos adultos, quando a gente consegue tratar o ronco no adulto, né, que a pessoa começa a ter uma qualidade de sono melhor, essa pessoa automaticamente ela começa a perder peso. Porque ela não desconta o sono dela no alimento. Então, é muito comum os pacientes começam a fazer o tratamento do ronco, além de ajudar o parceiro, começam a fazer atividade física, começam a perder peso, melhoram a qualidade de vida. Tá mais bem disposta, né, pra poder fazer exercício. Tá mais bem disposta, não desconta o cansaço no alimento. Então, assim, a pessoa começa a emagrecer, a criança começa a ter o desenvolvimento correto da face, os dentes não ficam tão alterados, é a criança que tem aquela olheira um pouquinho mais proeminente, a gente consegue colocar ela um pouquinho mais para trás, evitando o bullying, que é uma coisa muito prejudicial na escola. Principalmente na infância, né? Principalmente na infância. É o idoso que tá às vezes sofrendo preconceito por não estar escutando bem. É aquela mulher de meia idade, ali dos seus 40 anos, que tá com a voz rouca, sim, ou que tá com a voz entrecortada. Uma coisinha, às vezes, que você não tá nem observando é aquilo que vai tratar todas as outras, né? Como você tá dizendo. Às vezes, era só uma cera no ouvido que tá atrapalhando o desempenho de anos numa escola. Sim. Que tá atrapalhando relações sociais, que tá atrapalhando tudo na vida da pessoa. Ou então, o sono. O sono, ele tá atrapalhando no quê? Ele tá impedindo a pessoa de fazer atividade física, a pessoa não se sente disposta. Ele tá dando olheira, que é a questão estética. Olha quanta coisa influencia. É realmente fascinante. Sobre o lado ainda da amidalite, quando é que a gente retira a amígdala? Olha, a retirada da amígdala tem critérios para ser tiradas, né? A gente chama os critérios de Paradise. Primeiro, né, a amidalite comprovadamente, né, a bacteriana, se o paciente tiver 7 ou mais episódios de amidalite em um ano, ou se ele tiver 5 ou mais em 2 anos consecutivos, ou se ele tiver 3 ou mais em 3 anos consecutivos. Sempre assim, seguindo esse padrão de 7 em um ano, 3 em 2 anos, 5 em 3 anos. A gente faz a remoção das amígdalas porque se enquadra nesse critério. Fora isso, a gente tem também o critério do abscesso amidaliano, que é uma amidalite que progrediu muito e formou um abscesso lá dentro da boca, e o paciente começou a ter dificuldade de respirar, começou a ter a voz que não conseguia falar. É como se tivesse um ovo dentro da boca, e a gente tem que fazer a drenagem desse abscesso. Isso interfere na fala também, de uma maneira. Mas isso é uma coisa bem aguda, que tem que ser tratada, assim, rápido. E aí a gente faz a drenagem desse abscesso. O paciente que tem abscesso de amígdala, ele tem que ir para cirurgia. O quanto antes, depois que passar o processo infeccioso agudo inicial. Sim. Tá? E também tem outro caso da amidalite, que é a amidalite caseosa, né? Que é o acúmulo dessas bolinhas na amígdala, que causa mau hálito, que incomoda o paciente. Do alimento que você falou, né? Do alimento que eu falei, que também é uma indicação pra gente remover a amígdala e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Legal, interessante. A última pergunta. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.